Não está te ouvindo. Não? Ah, agora sim. Agora sim. Pronto. André, já tá fazendo a gravação, tá? Olá. André, você é o nosso quarto candidato para essa segunda fase. Você Sim. tem 50 minutos para apresentar. Uhum. Caso você ultrapassar em 50 minutos, eu te avisarei que você tem 2 minutos para concluir, tá bom? Lá na altura dos 50 bom. minutos. Muito obrigado. Uhum. Quando você quiser. Vou botar para compartilhar. Isso, isso. André, eu queria te avisar também que é possível que a gente corte as nossas câmeras para tentar melhorar um pouquinho a conexão, tá? Perfeito. Então, posso começar? À vontade. Só maximiza a sua tela para... Isso. Muito bem. Tá ótimo. Boa tarde. Então, o tema dessa prova didática será o sistema endócrino. Assim nós começamos. Nós vamos conversar sobre as glândulas do sistema endócrino. Sistema endócrino, glândulas que produzem hormônios. Hipófise, tireoide, paratireoides, adrenais, pineal, pâncreas, que é uma glândula mista. O sistema endócrino entérico e as gônadas, no nosso entender, deverão ser abordados nesta aula, tendo em vista a celularidade glandular, né, endócrina entérica presente no estômago e intestino delgado é melhor abordada no assunto sistema digestório. E as gônadas, obviamente, melhor abordadas no assunto sistema reprodutor. Sendo assim, começamos com a hipófise. Observamos, então, neste corte sagital mediano, a hipófise in situ. Ela repousa numa estrutura do esfenoide chamada cela turca ou cela túrcica, cujo fundo a gente chama de fossa hipofisária. Posteriormente, nós temos o dorso da cela. Anteriormente, na glândula hipófise, nós observamos inferiormente o seio esfenoidal, Superiormente, ela se relaciona com o hipotálamo. E a relação hipotálamo-hipófise é fundamental para o entendimento do funcionamento da glândula hipófise. Hipotálamo-hipófise. Nesta vista inferior, nós observamos, sem a glândula hipófise, a única parte do diencéfalo que pode ser vista sem a dissecação, sem o trabalho, sem o seccionamento do encéfalo, que é exatamente o hipotálamo, na sua região conhecida como túber cinério, essa região de túber cinério. E aqui parte da haste hipofisária, da haste infundibular sendo observada também. Mas nessa figura nós observamos já alguns limites laterais da glândula hipófise, como o nervo abducente, troclear, oculomotor, troclear e abducente. Esses 3 pares de nervos cranianos que se comunicam lateralmente com a glândula hipófise, que se relacionam, é uma relação lateral, bilateral, laterolateral, importante em situações clínicas que nós veremos mais adiante. Continuando, ainda na nossa topografia de glândula hipófise, neste corte axial de crânio, sendo removido o cérebro, nós podemos observar aqui já a hipófise e uma estrutura que é uma reflexão da dura mater, recobrindo parcialmente a hipófise, o diafragma da célula. O diafragma da célula é essa parte da dura mater que recobre a glândula hipófise. Ainda nesta reflexão de dura mater,
podemos ver um seio da dura mater chamado seio circular, que circunferencia a hipófise ainda dentro do diafragma da cela. E lateralmente, os dois seios cavernosos. Neste corte coronal, nós podemos ver, então, a glândula hipófise, sendo com sua relação mais superior, o quiasma óptico, e lado a lado os dois seios cavernosos, onde nós temos os nervos atravessando o seio cavernoso, óculo-motor, troclear e abducente, e mais inferiormente, mais dentro do seio cavernoso, e se afastando um pouco da hipófise, nós temos a porção maxilar e mandibular, oftálmica e maxilar do nervo trigêmeo. Inferiormente, como já foi dito, o seio esfenoidal. Esse conhecimento é importante para uma situação clínica que será vista mais adiante. E nessa secção sagital, nós começamos a ver a relação hipófise com hipotálamo. O hipotálamo é essa estrutura eminentemente formada por substância cinzenta, aglomerados de neurônios, conformando núcleos. Cada núcleo hipotalâmico é responsável por determinado evento orgânico. Aqui nós estamos vendo aglomerados de células, de neurônios, representando núcleos hipotalâmicos, que serão descritos mais adiante. Mas a macroscopia, os limites macroscópicos do hipotálamo podem ser observados a partir deste sulco hipotalâmico, que subdivide, que é o limite superior do hipotálamo, subdividindo o do tálamo. Anteriormente, nós temos a lâmina terminal e a comissura anterior e o quiasma óptico. Posteriormente, nós temos essa região de túber cinéreo e corpo mamilar. É importante se notar também que, atravessando o hipotálamo e dividindo-o em dois compartimentos, um medial e outro lateral, está o fórnix. Então, o fórnix, que não aparece nessa figura, mas subdivide, então, um compartimento medial e um compartimento lateral dos núcleos hipotalâmicos. E aí, feita esta descrição macroscópica do hipotálamo, podemos observar a haste infundibular, e aí realmente chegamos na glândula hipófise, a glândula hipófise, com seu lobo anterior, seu lobo posterior. E a gente pode chamar pars tuberalis, pars nervosa e pars distalis. São essas as partes, a subdivisão mais macroscópica observada na glândula hipófise. E a glândula hipófise, ela se relaciona com o hipotálamo, tendo em vista hipotálamo produzir hormônios liberadores de hormônios para a adenohipófise e outros hormônios que irão progredir para a neurohipófise. Esse transpasse hormonal no eixo hipotálamo-hipófise é realizado em relação à adenohipófise por meio de um sistema vascular chamado sistema porta-hipofisário. Então, no organismo humano, nós temos dois sistemas portais, dois sistemas porta-hipofisários. O sistema porta-hepático e o sistema porta-hipofisário. Um sistema porta é aquele que nós observamos duas capilarizações vasculares intermediadas por veias, por estruturas venosas, sem que haja o músculo cardíaco, o coração, entre essas capilarizações. Então, são duas capilarizações diretas, intercomunicantes entre si, através destes vasos. Então, o que nós observamos no nível de hipófise, de túber cinéreo infundíbulo? Nós temos a capilarização venosa primária, as veias porta-hipofisárias longas, as veias porta-hipofisárias curtas e a capilarização secundária.
observamos aqui a artéria hipofisária superior e a artéria hipofisária inferior. E essas veias emissárias para o seio cavernoso. Veias emissárias para o seio cavernoso. E veias emissárias para o seio cavernoso e esses vasos hipotalâmicos, artéria e veia hipotalâmica, vasos hipotalâmicos. Então, o que acontece? Já está definido, então, o transpasse hormonal de hormônios liberadores para células-alvo na adenohipófise via veia porta. Para a neurohipófise, e nós vamos ver agora, para a neurohipófise, os hormônios liberados pelos núcleos paraventricular e supraóptico são transportados não por forma vascular, mas por forma axonal, já os neurônios dos núcleos dorso mediano, dorso ventral e infundibular são aqueles que irão ser os responsáveis pela produção de hormônios liberadores e via sistema portal irão à adenohipófise. E são esses neurônios de diâmetro menor, são chamados os neurônios parvicelulares. Eles sintetizam, eles produzem esses hormônios liberadores de hormônios da adenohipófise, como o TRH, o CRH, GNRH, GHRH, somatostatina e dopamina. E em relação à neurohipófise, o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico irão via axônios, via axonal, endereçar seus hormônios à neurohipófise para depois ser distribuída. São eles a ocitocina, pelo núcleo paraventricular, e o núcleo supraóptico, o ADH ou vasopressina. Então, são esses dois tipos de comunicação existentes no transpasse hormonal. E que hormônios seriam esses? Os hormônios hipotalâmicos, liberadores dos hormônios hipofisários. E aí o GNRH, o liberador da gonadotropina, os hormônios hipofisários produzidos nestas células-alvo da adenohipófise seriam o FSH e o LH. O luteinizante é o hormônio folículo estimulante. O TRH é o hormônio liberador da tireotrofina, que irá estimular a produção de TSH, um hormônio que irá atuar no folículo tireoidiano para a produção de T3 e T4. O CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, no córtex da adrenal, liberando o hormônio ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O GHRH, liberador de GH, e o hormônio liberado, a somatotrofina, que atua no metabolismo geral. E tem o hormônio inibidor da geração, o inibidor da liberação do GH. E o fator liberador da prolactina, e o hormônio hipofisário é a prolactina, produção de leite mamário nas glândulas mamárias. E assim por diante. Vamos adiante. Agora, uma correlação anatomoclínica importante e interessante que tem que ser descrita e comentada. O macroadenoma hipofisário e a hemianopsia bitemporal. Nós acabamos de ver as relações anatômicas da hipófise cranial e lateralmente. Então, se nós temos um adenoma hipofisário de grande monta, de crescimento cranial, uma das situações clínicas observadas é a chamada hemianopsia bitemporal. Nós estamos vendo, então, o tumor comprimindo o quiasma óptico. E o que ocorre no quiasma óptico? É o local de decussação de parte das fibras nervosas dos nervos ópticos. Então, no nervo óptico, nós temos um grupo de fibras medial e um grupo de fibras
lateral. O grupo de fibras lateral do nervo óptico, ele supre a retina lateral, que é responsável pelo campo visual nasal. Então, a retina lateral responsável pelo campo visual nasal. Não ocorre nada. Por quê? Porque estas fibras nervosas não decussam, não atravessam, não interessam ao quiasma óptico. Mas as fibras de orientação medial, elas decussam, elas cruzam. Então, o que acontece? A retina medial é responsável pelo campo visual temporal. A retina medial é responsável pelo campo visual lateral. Se você tem uma compressão do quiasma óptico, você pode, então, cursar com a perda da visão temporal, que é chamada de hemianopsia bitemporal. Nessas ilustrações, nós observamos ressonâncias nucleares magnéticas em casos de macroadenomas hipofisários. Neste aqui é um macroadenoma gigante hipofisário invadindo já, comprimindo totalmente o quiasma óptico e bilateralmente os seios cavernosos. Como nós vimos, o seio cavernoso tem conteúdo também de 3 nervos responsáveis pela motricidade da musculatura extrínseca do olho, que são o óculo motor, o troculear e o abducente. Este paciente terá alterações visuais, além da hemianopsia bitemporal, ele pode ter oftalmoplegia neurológica. Muito bem. Aqui nós observamos exemplos, ilustrações de abordagens cirúrgicas. Obviamente, existe a abordagem transcraniana, mas os neurocirurgiões, hoje em dia, preferem a abordagem transnasal via seio esfenoidal, que é o limite antero-inferior da hipófise, e a abordagem sublabial. Nós não observamos, aqui está um pouco ocluído pelas figuras aqui, mas nessa figura nós observamos a abordagem sublabial para a remoção do tumor. Aqui nós temos algumas peças de anatomia patológica mostrando a que ponto pode chegar um adenoma, um macroadenoma hipofisário. Aqui nós vemos ele comprimindo o hipotálamo, um grande macroadenoma hipofisário, causando inclusive hidrocefalia nesse espécime. Nessa vista mais superior, o macroadenoma hipofisário comprimindo o quiasma óptico. Muito bem. Glândula tireoide. A glândula tireoide, ela se localiza no pescoço anteriormente à traqueia. Pescoço anteriormente à traqueia, ao nível das vértebras C5 a T1. E um pouco da macroscopia da glândula e a sua vascularização. Nós observamos a glândula tireoide, e ela é composta por 2 lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo. Entre os 2 lobos, nós observamos o istmo da glândula tireoide, e em cerca de 40% dos casos está presente o lobo piramidal da glândula tireoide. O que é o lobo piramidal da glândula tireoide? É um resquício evolucionário, tendo em vista a glândula tireoide na fase intrauterina, na fase fetal de desenvolvimento, ela surge a partir de um brotamento ventral celular da língua primitiva. E este brotamento irá ter uma trajetória descendente até a sua localização definitiva. E é uma estrutura que persiste também como resquício vascular, é o chamado ducto tireoglosso. Muito bem. A drenagem venosa, primeiro vamos observar a drenagem venosa. Nós temos as veias tireoides superior, média,
as veias tireoide superior e média são tributárias da veia jugular interna, e a veia tireoide inferior, as veias tireoides inferiores, tributárias das veias braquicefálicas. A irrigação arterial se dá por duas artérias, a artéria tireoide superior, ramo da carótida externa, seria o primeiro ramo mais inferior da carótida externa, e a artéria tireoide inferior, ramo da artéria subclávia, artéria tireoide inferior, do tronco tíreo-cervical, melhor dizendo. Há que se notar, e é importante este reparo anatômico, em 10% dos espécimes nós encontramos a chamada artéria tireoidea ima. A artéria tireoidea ima pode ser ramo do arco aórtico diretamente, das carótidas comuns ou das artérias subclávias. Qual é a importância clínica do conhecimento dessa possibilidade de 10% nos casos, num procedimento nesta região, como, por exemplo, uma traqueostomia ou uma cirurgia de glândula tireoide, de tireoidectomia? Há que se ter esse cuidado, porque uma rotura arterial neste nível, desta artéria, sendo ela proveniente de grandes vasos e de grosso calibre, e de uma proximidade direta do coração, a hemorragia pode ser profusa e potencialmente fatal. Neste corte axial de pescoço, mais uma vez, nós vemos a glândula tireoide e as suas relações anatômicas. A glândula tireoide é envolvida por uma fáscia. Esta fáscia é a porção visceral da fáscia pré-traqueal, Nesta figura, nós observamos relações anatômicas anteriores, como músculo externo-tireoide e tireoide. Posteriormente, uma relação anatômica muito importante é o nervo laríngeo recorrente, e mais posterolateralmente as bainhas carotídeas. O nervo laríngeo recorrente, aqui nessa relação póstero-medial com os lobos da glândula tireoide, é uma situação clínica de risco, clínico-cirúrgica de risco, que nós veremos mais adiante. A drenagem linfática da glândula tireoide é importante o conhecimento, porque nós vemos que a glândula tireoide pode drenar para os linfonodos da camada cervical profunda inferior, da camada pré-traqueal, da cervical profunda inferior e da camada pré-traqueal e da camada pré-laríngea. Essa é a drenagem linfática da glândula tireoide. A inervação da glândula tireoide, propriamente dita, é vasomotora. Ela não é responsável pela síntese hormonal. A síntese hormonal se dará por outra forma. Esta inervação vasomotora, proveniente do gânglio cervical superior, médio e inferior, o gânglio estrelado do tronco simpático. Voltamos a falar um pouco já tínhamos citado o ducto tireoglosso. Existe uma correlação anatomoclínica importante chamada tireoide ectópica. Existem situações incomuns onde nós podemos encontrar tecido tireoidiano em lugares que não deveriam estar lá, originalmente ectópicos. Nessa figura, observamos a tireoide lingual. O cirurgião, inadvertidamente, ele pode achar que se trata de um tumor e remover. Não se deve remover a tireoide ectópica. Obviamente, se tiver uma obstrução severa de vias aéreas ou de vias digestórias, aí realmente não tem jeito. Aqui nós temos outros lugares e seguimos sempre a trajetória da deiscência tireoidiana na vida intrauterina, na região supramilioidea, inframilioidea, aqui a tireoide lingual propriamente dita. Nós temos até casos de tireoide
mergulhante invadindo o mediastino. Nessa figura, podemos observar o cisto do ducto tireoglosso. A regulação da função tireoidiana, como eu já havia lhes dito, não entrando muito na parte fisiológica, mas apenas para complementar a nossa fala, o mecanismo da regulação da função tireoidiana é o hipotálamo, que produz o TRH, que atua na hipófise, que atua na tireoide via TSH, eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. E ele é controlado, ou seja, pela concentração dos hormônios tireoidianos no sangue, o T3 e o T4. O T3 e o T4. Muito bem. Efeitos fisiológicos. Os hormônios da glândula tireoidiana, os hormônios tireoidianos, eles atuam virtualmente em todos os sítios orgânicos, em vários sítios orgânicos, muitos sítios orgânicos. Eles têm efeitos do crescimento e desenvolvimento, regulação do GH, efeitos na termogênese, desacoplamento de micro-ondas, metabolismo de carboidratos, absorção de glicose, glicólise e gliconeogênese, efeitos do metabolismo lipídico. Nós temos efeitos no sistema nervoso, desenvolvimento cerebral e cerebelar, na proliferação de axônios. Realmente, os hormônios tireoidianos são vitais para o funcionamento do organismo. Efeitos no metabolismo proteico, síntese e degradação, efeitos no sistema cardiovascular, adrenérgico e vasodilatação ou vasoconstrição. Efeitos no sistema, no tecido ósseo, remodelação e desenvolvimento. Efeitos no sistema músculo-esquelético, no sistema muscular, síntese de proteínas e velocidades de contração e relacionamento, na hematopoiese, na produção de eritropoetina, até no trato gastrointestinal, no peristaltismo. E é uma correlação anatomoclínica importante, tendo em vista estarmos falando de glândula tireoide, é o bócio de Graves, ou doença de Graves. O que é bócio? Qualquer aumento de volume da glândula tireoide é chamado de bócio. E a doença de Graves é um hipertireoidismo. Hipertireoidismo é um distúrbio autoimune. É uma combinação variável de hipertireoidismo, e nós temos, então, essa tríade clássica da doença de Graves, hipertireoidismo, oftalmopatia e dermopatia. Raramente ele começa antes da adolescência, ele é 10 vezes mais frequente em mulheres. As manifestações clínicas, observando essa ilustração do Dr. Carlos Machado, médico brasileiro, que mora nos Estados Unidos e é o grande continuador da obra de Frank Netter. O que nós temos? O nervosismo, a insônia, a exoftalmia e o bócio, palpitações, taquicardia, aumento do apetite, diarreia, tremor fino, pulso intenso, sudorese aumentada, ginecomastia, pele quente e úmido, sopro sistólico aórtico, ou seja, realmente alterações nos locais, nos sítios de atuação dos hormônios tireoidianos, né? Oligomenorreia, amenorreia, mixedema pré-tibial, fadiga. Olhe, observe a oftalmopatia de Graves, essa exoftalmia e epífora, que é o lacrimejamento constante devido à exoftalmia, se dará por acúmulo de glicosaminoglicanos na área retrobulbar, retrobulboftálmico. Isso irá empurrar o globo oftálmico para frente, impedindo, nos casos mais graves, até a oclusão palpebral. A dermopatia, o mixedema pré-tibial, também depósito de glicosaminoglicanos na pele, O tratamento, eventualmente, né? Tem várias formas de tratamento, né? O iodo radioativo, drogas antitireoidianas e, raramente, a cirurgia de tireoidectomia, né? Doença de Graves. Normalmente não se faz a tireoidectomia, a não ser em casos bem específicos. E aí nós voltamos àquele conhecimento prévio da relação anatômica posteromedial dos lobos da glândula tireoide, que são
os nervos laríngeo recorrentes. Os nervos laríngeo recorrentes, eles são responsáveis pela inervação motora de todos os músculos da musculatura intrínseca da laringe, menos o músculo cricotireoide. Então, todos os músculos, e este músculo tireoide é suprido pelo nervo laríngeo superior. Então, todos os músculos da musculatura intrínseca da laringe são inervados pelo laríngeo recorrente, que tem essa relação próxima, íntima, anteromedial com os músculos, com os lobos da glândula tireoide. Se você tem uma lesão unilateral de laríngeo recorrente, o paciente poderá cursar com a voz monotonal. Se a lesão é bilateral, isso é um caso extremamente grave, com oclusão das pregas vocais e insuficiência respiratória aguda, né? Podendo, inclusive, levar ao óbito. As glândulas paratireoides são 4 pequenas granulações de coloração amarelada, nem sempre perceptíveis macroscopicamente, localizadas posteriormente a cada lobo da glândula tireoide. Os mesmos princípios de irrigação são observados para as glândulas paratireoides. E elas produzem o paratormônio, que é o regulador da quantidade de cálcio no sangue. Paratormônio, glândulas paratireoides. E as glândulas adrenais? Finalmente, nós estamos agora passando para outro componente do sistema endócrino. São as glândulas, deixa eu só ver meu tempo aqui, são as glândulas adrenais. Diferenças anatômicas entre as glândulas adrenais esquerda e direita. Antes de mais nada, quero lhes dizer que são órgãos, vísceras, são glândulas retroperitoneais. Como retroperitoneais são os rins, estruturas às quais elas se superpõem, daí o nome suprarrenal. A glândula suprarrenal direita tem um aspecto triangular. A glândula suprarrenal esquerda tem um aspecto semilunar. A glândula suprarrenal direita está um pouco mais inferiorizada do que a glândula suprarrenal esquerda, tendo em vista o mesmo posicionamento do rim, porque na cavidade abdominal esse espaço é grandemente ocupado pelo fígado. Então, existe um deslocamento natural mais inferior de rim e glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal esquerda é mais medializada do que a direita. E a importante diferença na vascularização se dará agora. A irrigação arterial das glândulas suprarrenais são da seguinte forma: artérias suprarrenais superiores, como ramos das artérias frênicas inferiores. Artérias suprarrenais médias, ramos da aorta abdominal. Artérias suprarrenais inferiores, ramos das artérias renais. Agora, a diferença da drenagem venosa se dará, também é uma outra diferença entre as suprarrenais, direita e esquerda, se dará dessa forma. A veia suprarrenal direita é tributária da veia cava inferior. A veia suprarrenal esquerda é tributária da veia renal esquerda. E essa é uma importante diferença anatômica entre as duas glândulas suprarrenais. A drenagem linfática da glândula suprarrenal, a drenagem linfática, ela se dará através deste grupo de linfonodos, que são chamados os linfonodos lombares. Linfonodos lombares. Aí estou falando da glândula suprarrenal. Linfonodos lombares, aórticos e lombares. Muito bem. A inervação
a inervação que será observada agora é para as células cromafins na medula da suprarrenal, para as células cromafins da medula da suprarrenal, e através do gânglio e plexo celíacos e nervos esplâncnicos abdominopélvicos, maior, menor e imo. A regulação da secreção de cortisol pelo córtex da suprarrenal é desta seguinte forma. Então, o hipotálamo, mais uma vez, ele produz o CRH, né? O hipotálamo, ele estimula a glândula hipófise, produz o CRH, a estimular as células da adenohipófise a produzir ACTH. Esse ACTH irá atuar no córtex da adrenal. E esse córtex atuará na gliconeogênese, mobilização de proteínas, mobilização de lipídios, estabiliza lisossomos. E ele é inibido pela presença maior ou menor deste ACTH, do maior ou menor de cortisol. Observando num corte coronal de glândula suprarrenal, nós observamos que 80% da glândula suprarrenal, do parênquima, da estrutura de glândula suprarrenal, é cortical e cerca de 20% é medular. Neste corte, nós observamos as zonas da glândula suprarrenal e a sua produção, sendo assim, a zona glomerulosa, mineralocorticoides, a zona fasciculada, glicocorticoides, a zona reticulada, androgênios, e a medula catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Ações e efeitos dos glicocorticoides, né? Metabolismo de carboidratos, né? Estímulo da gliconeogênese, redução da utilização celular de glicose, efeito diabetogênico, metabolismo de proteínas, redução de proteínas celulares, aumento de concentração de proteínas plasmáticas, metabolismo lipídico, mobilização de ácidos graxos e efeitos gerais de resistência ao estresse e efeitos anti-inflamatórios. Uma correlação anatomoclínica interessante seria a síndrome de Cushing. Por definição, é hipersecreção de o hormônio adrenocorticotrófico pelo córtex da adrenal. Causas: adenomas de hipófise anterior, mais uma vez os adenomas, função normal do hipotálamo, secreção ectópica de ACTH por tumor, adenomas de córtex da adrenal e administração de grandes doses de glicocorticoides durante longos períodos. Características clínicas nesses pacientes, nós podemos observar a giba de búfalo, fácies em lua cheia, estrias violáceas e a obesidade centrípeta. E características: hipertensão, hiperglicemia, fraqueza intensa, imunossupressão, osteoporose intensa, hirsutismo. E nós temos agora, passando ao pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Ela tem o seu componente endócrino e o seu componente exócrino. No seu componente exócrino, ele irá produzir suco pancreático na digestão, dos processos digestórios que ocorrem na segunda porção do duodeno. E a sua produção endócrina é de insulina e glucagon. O pâncreas é uma glândula retroperitoneal. As suas relações topográficas, é uma pena que nessa imagem não teria como esses quadros desaparecerem. Se não tiver, a gente faz assim mesmo, porque está pegando um pouco da imagem da cauda do pâncreas aqui. Mas, enfim, o pâncreas é subdividido em cabeça, colo do pâncreas, processo uncinado, e corpo e cauda do pâncreas. Desta área que nós estamos vendo desnuda de peritônio, é o local de relação anatômica com o mesocólon transverso. O pâncreas também, ele se relaciona com a cabeça do pâncreas com a segunda porção do duodeno. A cauda do pâncreas com o baço. O corpo do pâncreas é recoberto pelo
estômago e o pâncreas, ele se localiza na região epigástrica, na região epigástrica. Realmente, mas tudo bem. O pâncreas, o seu escoamento exócrino, o seu escoamento, a sua morfologia ductal, nos dá o ducto pancreático principal, ou de Wirsung, e o ducto pancreático acessório, ou ducto de Santorini. É interessante se notar que o ducto pancreático principal se une ao ducto colédoco, proveniente da junção de ducto cístico e ducto hepático comum. Ele se une ao ducto pancreático principal para se abrir na ampola pancreático-duodenal, ampola pancreático-hepática. Essa ampola é envolvida por um esfíncter muscular, o esfíncter muscular de Oddi, que se abre na papila duodenal maior, na segunda porção do duodeno, já nesse momento despejando a sua produção exócrina. Esse conhecimento é importante para uma situação clínica em relação ao pâncreas, que nós veremos mais adiante. Então, nós temos a chamada ampola de Vater, essa junção entre ducto colédoco e ducto pancreático principal. A vascularização do pâncreas se dá da seguinte forma. Nós temos, então, a partir do tronco celíaco, nós temos a artéria hepática comum, que tem dois ramos terminais, a artéria hepática própria e a artéria gastroduodenal. A artéria gastroduodenal irá emitir dois ramos que interessam a vascularização pancreática. A artéria pancreático-duodenal superior anterior e a artéria pancreático-duodenal superior posterior. A artéria pancreático-duodenal inferior posterior e a artéria pancreático-duodenal inferior anterior são ramos da artéria pancreático-duodenal, que é ramo da artéria mesentérica superior. Da artéria esplênica, nós temos o ramo que é a artéria pancreática magna, a artéria pancreática dorsal. Aqui, inferiormente, nós temos a artéria pancreática inferior e a artéria da cauda do pâncreas. Na drenagem venosa, o que nós temos? A veia pancreática magna, tributária da veia esplênica. Veia pancreática magna, tributária da veia esplênica. E a veia, e aqui em relação à drenagem venosa, esta veia, a pancreático duodenal posterior, superior, ela ela é tributária direta da veia porta. É a única das drenagens venosas do pâncreas que irá desaguar diretamente na veia porta hepática. Nós temos a veia pancreático-duodenal superior anterior, como tributária da veia mesentérica superior, e a veia pancreático-duodenal anterior inferior e a veia pancreático-duodenal posterior inferior. Ramos também da veia mesentérica superior. Ramos da veia mesentérica superior. Essa é a vascularização do pâncreas. A inervação do pâncreas se dá através dos nervos vagos, tronco vagal anterior e posterior bilateralmente, nos nervos esplânquico torácico maior e menor, e nervo esplânquico torácico maior e menor direito. A drenagem linfática, como nós podemos observar do pâncreas, linfonodos pancreático-duodenais e linfonodos pilóricos, esse grupamento aqui. Linfonodos hepáticos e celíacos e mesentéricos superiores. Esta é a drenagem linfática pancreática. A CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, é um exame de imagem intervencionista,
para diagnóstico por imagem e intervencionista. Através do endoscópio, introduz-se na cavidade oral este endoscópio, prosseguindo até a segunda porção do duodeno. E uma fibra é emitida e penetrando na segunda porção do duodeno. Muitas vezes, essa situação, este procedimento, além de ser diagnóstico, além de ser para a observância de situações, ele é um procedimento intervencionista também, tendo em vista a possibilidade de desobstrução de áreas mais ou menos obstruídas. A glândula pineal, ela se localiza no epitálamo, entre os colículos superiores e inferiormente à região de pulvinar do tálamo, glândula pineal. Ela produz, sua produção principal é melatonina, que controla o nosso círculo circadiano, o controle do sono e da vigília, glândula pineal. E, assim, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu encerro minha fala. Obrigado, Alô? André. Oi. Quanto tempo passou? Desculpa. Exatamente 50 minutos, 48. Em ponto? Está ótimo. Puxa, eu treinei muito. Treinou muito? Para fazer em 50 minutos, eu estava aqui, nossa, sim. vai passar o tempo. Então tá. André, você tem uma ampla experiência de ensino de anatomia? Foram 19 anos. 19 anos, dando aula na Estácio, né? Eu fui professor, principalmente da Faculdade de Medicina da Estácio. Foi uma fase muito bonita, muito produtiva da minha vida. E dei aula em diversas carreiras, mas digamos que 80% do meu tempo tenha sido dedicado à medicina. Posso continuar falando? Sim, claro. Por favor. Uhum. Em dezembro de 2019, eu fui retirado abruptamente de sala de aula. Não, é uma coisa dolorosa, que infelizmente, apesar de todo o carinho e gratidão que eu tenho pela Universidade de Estácio de Sá, que realmente trabalhar lá fez o que eu sou hoje, né, em termos de profissional de docência, mas eles são implacáveis quando você chega... Desculpa eu estar falando um pouco dessa minha situação pessoal, mas a senhora perguntou da minha experiência. Enfim, o final foi traumático, porque você chega num nível de muito tempo de casa, quase 19 anos, uma faixa salarial considerável, e eles veem você na faixa de corte. Você tem que sair, independente do que você produza, do que você faça. Eu também, nessa época, eu era responsável por disciplina, por anatômico, por disciplina de dissecação, enfim, ou seja, estava engajado em várias atividades. Mas acontece. A gente sempre soube que o momento da universidade privada isso acontece. E aconteceu, né? Eu fiquei meio abalado, mas estamos aí. E trabalhando, né? Continuo trabalhando nos hospitais. Isso. E eu sou coordenador de um curso de odontologia, muito incipiente ainda, mas eu não sei o que vai acontecer a partir daqui para frente. Não sei o que acontecerá com esse curso, né? Não sei. Queríamos perguntar também se você teve, fora da pandemia, né, fora desse contexto de pandemia, experiência com o ensino remoto. Que como nesse coordenador, momento, sim. Como coordenador do curso de odontologia, eu cheguei a dar algumas palestras, algumas conferências para os alunos, não de forma sistemática, não fui responsável por disciplina, mas, eventualmente, eu fazia uma conferência, sim, sobre temas ligados principalmente à anatomia e cirurgia, e conferências inaugurais de semestre, assim. Como você imagina nesse momento remoto, então, né, os alunos não têm, no nosso caso, pelo menos
né, a priori não terão acesso ao anatômico, a práticas mais tradicionais, como você imagina essa abordagem, né? Porque certamente eu entendo, ainda... eu entendo da seguinte forma: a anatomia sem aula prática, realmente, a prática e a teoria são o verso e o reverso da mesma moeda. A gente tem que encarar que, não havendo prática anatômica, o ensino da anatomia fatalmente é prejudicado. Isso é um fato, infelizmente é um fato. O que não quer dizer que ela não será dada de forma cumulativa em próximos semestres, e eu acredito que esse é um ponto-chave. Não estamos dando agora, mas daremos daqui a um ano. Nós faremos turnos especiais, horários especiais de reposição dessas práticas anatômicas. Eu acho que o aluno egresso de qualquer carreira da área de saúde que estude anatomia tem que viver tem que conviver com a prática anatômica. Faz parte do seu rol de conhecimentos. Eu andei pensando, alguns colegas também eventualmente executam, alguns colegas na UF chegam a fazer isso, a gravação de videoaulas de demonstração de peças. Não é o ideal, mas isso é uma tipo de situação que pode não substituir, mas atenuar este impacto momentâneo da falta de aulas práticas. Entendeu o que eu estou falando? Ficam uma pessoa filmando, o professor dissertando, exibindo, manipulando as peças. Não é o ideal. A convivência do aluno com o material prático, acho que todos nós consideramos isso é fundamental. Mas, em não havendo, uma situação atenuante seria essa. É uma coisa que algumas pessoas têm feito e, não sei, né? Apenas uma ideia. Sabendo que, futuramente, isso poderá ser reposto. É uma ideia, enfim. Tem também uma... tá bom. Não, tá bom. Não, acho que foi só um picote. Agora tá legal. Foi só um picote. Você está mantendo uma atividade clínica também, né? Como fica a sua organização e sua disponibilidade, de fato? Durante um ano eu fiquei em casa, literalmente em casa, porque até a vacinação foi uma coisa terrível. Nas primeiras vezes que eu saí na rua, eu mal conseguia andar direito, parecia que eu perdi o equilíbrio. Mas eu fiquei em casa, obviamente, não fui em nenhuma atividade clínico-cirúrgica, nem no plantão, enfim, não, no Hospital de Ipanema, nada, não fui. A partir do advento da vacinação, eu retornei. Disponibilidade de horário, eu acho que é o que a senhora está perguntando. Se quando na Estácio eu fazia mais de 40 horas e dava conta das atividades, as atividades didáticas, não, as atividades hospitalares, parece que a carga horária aqui é 20 horas, né? Seriam 20 horas, não é isso? Mais ou menos? 20 horas. 20 horas são semanais, 20 horas. Né? Isso. Semanais, isso. Fica equivalente a semanais. Para mim, no meu entender, é absolutamente tranquilo. Basta uma organização ou reorganização de horários. Eu não vejo o menor problema, né? Comigo eu não vejo o menor problema. Eu daria conta do recado sem problema nenhum. Se dava, o que eu quis dizer, se dava com 40 horas, com 20, fica bem tranquilo. Mas lá, posso só emendar uma pergunta? Pois não, senhor. Pois não, professor. André, lá na Estácio, você era 40 horas em sala de aula, né? Digo, sala de aula barra a minha carga horária lá, a minha carga horária oficial, que saía de lá, era 60 horas, porque a gente tinha 40 horas com alunos, com atividades, e mais as atividades que eles davam de coordenação, que eram 10 tempos, a gente ganhava para coordenar o anatômico, e não necessariamente seriam 10 horas fora do que... Eu estou na faculdade, eu estou dando aula, mas essas 10 horas se interpunham também, entendeu? Aí, entendendo o que eu estou falando, né? Entendi. Tinha carga horária que me era dada, pelo menos umas 20 horas, com responsabilidade de coordenação,
enfim. E mesmo assim você ainda tinha um certo horário. De iniciação científica, de projeto de extensão, enfim, fazia umas outras coisinhas. Pois não, professor? E mesmo assim você ainda tinha, né, André, um certo horário aí com Sim, as outras sim. atividades. Mas, por exemplo, eu cheguei a dar plantão no fim de semana, hoje, graças a Deus, eu não dou mais, né, que é doloroso dar plantão no fim de semana. Com a demissão da Estácio, eu não necessito mais dar plantão no fim de semana, né? É isso. Eu fiquei curiosa rapidamente. Pelas outras carreiras, você falou da medicina, quais foram as outras carreiras Da área na de saúde, Estácio? que eu dei aula? Isso. Todas. Por incrível que pareça, todas menos odontologia. Né? Ah, Odontologia eu isso. não cheguei a dar. Dei aula de fisioterapia, educação física, enfermagem, nutrição, farmácia, medicina, 80%, e não sei por quê. Acho que a partir de um momento que a medicina um pouco me sugou, né? Porque eu era. É uma sucção muito benéfica no meu caso, porque eu nunca reclamei de dar aula para medicina, mas ela realmente sugava as minhas forças, né? Me deixava. Eu não tinha tempo para mais nada em relação à docência, né? Até existiram alguns convites que eu tive que recusar. Meninos? Muito Foi, não? André, eu fiquei bastante satisfeito, eu acho, com os questionamentos. Eu acho que completou tudo. Uma última pergunta, você mencionou da experiência com o anatômico, foi isso? Você participou das atividades Sim, do anatômico? eu fui coordenador do anatômico, né, na minha fase final de Estácio, do campus João Shoa. E eu era responsável, entre outras coisas, pela captação e distribuição de peças de material cadavérico para o Brasil inteiro, para todos os campos da medicina da Estácio. E também fui responsável pela coordenadora da disciplina de dissecação, também na fase final de Estácio, né? Enfim. Então, era nesse intuito justamente, acho que você já respondeu, era essa pergunta justamente. São dois pontos importantes, há uma sobrecarga, né, nas pessoas que trabalham na coordenação do anatômico, né, incluindo anatômico Sim. e plastinação, e a dissecção também é algo que é muito requisitado pelos alunos, mas pela sobrecarga acaba, obviamente Sim, não falando nesse momento entendo. excepcional, né, mas nas atividades, como você falou, né, quando for retomado, é um ponto realmente complicado. Então, você teria essa disponibilidade de trabalhar auxiliando, ou pelo menos auxiliando na coordenação do anatômico de prática de dissecção, isso você teria... Sim, Você tem sim, esse know-how e com teria essa muita, disponibilidade. com muita alegria. Se eu puder, o que eu puder contribuir, né, eu contribuirei, né? Enfim, a anatomia realmente é a nossa paixão, né? A nossa, o que nos move, né? O nosso mote, né? Uhum. Isso aí. E, enfim, ajudar qualquer tipo de logística, coordenação, né? Enfim, humildemente, né? Eu me coloco à disposição. Para mim, Muito obrigada, André. Eu queria pedir desculpa pela nossa colocação meio informal. Tá? Não tem Gostaríamos de problema. convidar o senhor a voltar para a sala de espera depois Sim. das 17 horas. Os Tá, resultados serão 17 horas, comunicados peraí. por... Isso, né? O tempo de deliberarmos assim, vai demorar um São 3 pouquinho, de horas, repente, entendi. Aham. tá bom? Mas os resultados serão comunicados por e-mail de Aí eu qualquer maneira, saio, mas... E eu volta para a sala de saio espera. agora e quando Isso. eu Depois entro das no 5, link às pode 5 voltar. horas. Isso. 5 horas em Aí, ponto? 5 horas em não, ponto porque ou não? Gente, não, eu acho que vai não em demorar um ponto. pouquinho mais. mas é 5 e bom estar na meia? sala. Mas é bom estar Não, na sala ali. talvez uns Tá. 5h15, 5h10, que aí você fica na sala de espera. E aí a Você gente deixa o vai Tá, chamar computador 5, todo 5 e mundo. ligado. 15. Isso, 5 e Isso, 15 eu tá, entro na sala de espera. isso, tá ótimo. tá. Tá, muito obrigado. Obrigada a você. Estamos à disposição e um grande abraço a todos. Obrigado, André. Imagina. Obrigado. Tchau. Então pessoal, eu vou então encerrar aqui a gravação para começar a salvar o vídeo, né?